Olha, gente, nós estamos aqui hoje nessa live de quarta para falar de uma pessoa muito especial para o História de Sonhos. Ela vai representar hoje toda a trajetória dos mais de 22 mil alunos que o projeto acumula ao longo de 7 anos. Gente, hoje nós vamos contar a história de como funciona o método PHS, tá? De como é esse método e qual revolução ele é capaz de fazer na vida dos nossos alunos. Então, se você ainda não conhece o método PHS, o porquê que o nosso trabalho faz tanta eficiência assim na vida dos nossos alunos, é importante você prestar atenção na conversa que eu vou ter aqui hoje. E aí eu já convido vocês, tá? Eu já convido vocês. Deixa eu só clonar aqui o pessoal da plataforma, eu vivo esquecendo de fazer isso. Eu já convido vocês a compartilhar, tá? Compartilhe aí com seus amigos, chame a galera para vir para cá, porque hoje vocês vão entender os bastidores, né? Como é esse método, o que ele proporciona para o aluno, o que ele pode causar de transformação. Deixa eu dar boa noite para quem está aqui. E aí, lógico, né, gente? Se a Morgana não aparecesse junto comigo, né? Não seria a Morgana. Ela tá lá aparecendo aí no fundo aí os latidos dela. Olha, todos vocês que estão chegando aqui, muito boa noite. Convide o pessoal para vir para cá, porque a gente vai estar aí chamando vocês e vai contar do método. Quem vai estar aqui comigo? Bom, já mandei um. Oh, mas veio toda Oiê! gata! Eu fiz uma make. Pois é, a garota da maquiagem. Mas não é só uma maquiagem qualquer, não. É um empoderamento muito grande. Bem-vinda, Exatamente. Elisandra. Muito obrigada. Tô nervosa, hein? Nunca fui convidada, Ana. Ela já fez live, ela já entrevistou convidados para me salvar aqui em dias que eu não posso. Ela tem uma facilidade muito grande em me substituir em várias situações. Faz reunião junto com o patrocinador comigo e tá nervosa, Elisandra. O que é isso? Tudo tem sua primeira vez, né, Ana? Elisandra, você sabe por que você está aqui hoje? Eu acho que eu tenho uma noção, mais ou menos, viu, Ana? É, olha, o importante da sua presença aqui com a gente hoje, Elisandra, é poder mostrar para os alunos como que o método PHS funciona. E embora eles te conheçam, porque você também é a nossa gestora das redes sociais, embora você está sempre aparecendo aqui nos stories, nas postagens, sempre ligadinha comigo nos últimos 3 anos, eu acho já, né? Você Isso. está aí cuidando das nossas redes. Eles não sabem muito bem o processo da sua evolução. E aí, essa evolução, a gente vai mostrar hoje para eles com as técnicas do PHS. A gente vai deixar claro para eles o quanto que fez diferença para você e, através de você, mostrar o que é possível ser feito com outros alunos. Combinado? Combinado. Tem uma pergunta, Elisandra, que eu adoro fazer, e eu te fiz ela há mais ou menos uns 5 anos quando te conheci, que ela é assim, ó. Quem é você? Eu acho que essa pergunta pega todo mundo no pulo, né, Ana? Essa é a ideia. Deixa eu fazer só uma pergunta. O ventilador tá atrapalhando ou tá tranquilo? Tá tranquilo, estamos ouvindo você bem, tudo normal. Tá normal, né, pessoal? Comenta aí na live pra gente quem Vamos tá ver se alguém assistindo. dá um alô pra gente aí. Com quem estiver assistindo, comenta se o áudio tá bom, se vocês conseguem ouvir direitinho. Aqui também, quando eu preciso ligar, eu sei que às vezes atrapalha. Quem estiver assistindo aí, comenta pra gente, tá? Tá, qualquer coisa eu desligo, caso estiver atrapalhando aí. Mas Tá, mas vamos ó, lá, o né? pessoal da plataforma tá dizendo que tá tudo bem o seu áudio, tá? Perfeito, então. Legal. Quem é você, Elisandra? Vamos lá. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Elisandra, eu tenho 18 anos, né? Eu sou apaixonada por maquiagem, eu descobri que eu tenho habilidade nessa área também. Sou uma pessoa super comunicativa, sempre gostei muito de conversar. Né, Ana? Acho que desde sempre, né? Sempre Pois é, faladeira, gente. fui aperfeiçoando aí, né, a minha comunicação. Aliás, dentro do projeto História de Sonhos, eles me ofereceram essas ferramentas, mas assim, conversar eu sempre gostei mesmo. Vamos lá, tem bastante coisas, né, que a gente fala nesses momentos que a gente esquece.
Sou apaixonada pelo céu, eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante. Tem momentos que a gente tá ali, né? Precisa respirar. Eu acho que um ambiente que eu gosto bastante, né? Se pudesse escolher um lugar, é ficar sentadinha lá fora, observando a paisagem, a natureza, uma coisa que me acalma bastante. A minha profissão dos sonhos é a geriatria, sou apaixonada por essa área. Estou aí criando, né, um caminho para chegar até lá. Está sendo bem desafiador, mas uma coisa eu tenho muito clara para mim: eu vou ser geriatra futuramente, né? E eu acho que isso sempre vai me impulsionando cada vez mais para concluir aí e estar firme nas minhas metas que eu coloco. Atualmente eu tenho a minha própria empresa, eu consigo trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, que eu acho que isso me possibilita e ter uma habilidade, né, no trabalho, e isso é incrível para mim. Eu moro com a minha mãe, com meus dois irmãos que são mais velhos, né, uma menina e um menino. Então, eu acho que no geral é isso, Ana. Elisandra, lá atrás, quando você me viu a primeira vez, foi dentro de uma sala de aula. Chega eu, toda doida, para substituir um professor seu que tinha faltado naquele dia, e você me viu pela primeira vez. Qual foi o sentimento? Qual foi a sensação? Ia rolar? Não, gente, olha que interessante. Eu não gostei da Ana, vou ser muito sincera, viu? A Ana, na nossa época, ela era muito conhecida como uma professora que contava histórias, né? E eu sempre era uma aluna que eu gostava muito de aprender. Aliás, eu sou até hoje, né? Eu já falava assim, ó, mais uma aula eu perdi. Essa professora vai vir contar história pra mim. Não gostava da Ana, gente. Olha, foi uma afinidade que não foi muito criada facilmente, né, Ana? Eu falava assim, Mas nossa, aí, pode falar. tá, você falou, nossa, vou aprender o que com essa mulher, Eu falei né? assim, nossa, tanta coisa pra fazer, vou perder uma aula pra ouvir uma história. Fiquei bem revoltada no início. Quando você ouviu a primeira história da aula Quem é Você? É assim que eu chego, né? A gente tem que partir do ponto que nem sempre as pessoas sabem de verdade quem elas são e elas precisam de uma ajuda para descobrir as causas, os propósitos, os medos, os anseios, as qualidades, as habilidades, os talentos. Por isso a gente sempre começa com quem é você. E essa pergunta realmente ela é capciosa, porque às vezes a pessoa imagina que quem é ela é só aquela coleção de títulos que ela acumulou durante a vida. E isso é só uma fração muito pequena, na verdade, do que ela é. Quando você passou pela aula Quem é Você, a primeira do PHS, que no ambiente presencial é feita em 4 momentos, tem que viver 4 aulas sequenciais para poder ganhar a compreensão toda. E aí? O que mudou? Na verdade, Ana, lá na nossa classe foi um pouquinho diferente. Nós tivemos a aula do Walt Disney, né, primeiro, que eu acho que era por questão de tempo, né? E depois nós tivemos a aula do Quem é Você. Eu te Então, contei uma história primeiro, então. tem uma Tava certo. história primeiro. E aí, na primeira aula, eu não me identifiquei muito. Eu falei, realmente, essa professora tá contando histórias pra gente. Aí, né, depois que eu fui aí descobrir tudo por trás, né? Eu fui realmente entender. E aí, a segunda aula que nós tivemos foi Quem é Você? Que foi uma aula, assim, que acabou comigo. Foi assim... Por quê? Era Porque para te ajudar, caramba. mexeu bastante comigo, assim, em toda a estrutura, assim, tanto emocional quanto os meus pensamentos. Foi uma aula que me fez refletir sobre muita coisa, né? E, assim, acho que as 4 aulas eu não conseguiria mensurar qual mexeu mais comigo, assim, né? Hoje eu tenho uma noção, uma perspectiva que a primeira aula é a que eu mais gosto, que eu mais crio afinidade. Mas as 4 aulas, assim, derrubou a Elisandra. Gente, eu vou contar para vocês quem era e quem é. Quem era e quem é essa evolução. E é gigantesca a evolução da Elisandra em vários sentidos. Então, ó, quem conhece a Elisandra, pega essa live, manda para 2, 3 amigos aí no mínimo. Pessoal que conhece a Elisandra, chama a galera para vir para cá, porque as perguntas que eu vou fazer aqui são bem profundas, hein? Hoje a gente vai desmiuçar quem é a Elisandra de verdade. Já naquela época, 2016, se eu não estou enganada, Elisandra sempre muito ajeitada, né? Ela sempre foi muito, ela é uma garota bonita, jovem, né? Ela tinha o quê? 14 para 15 anos quando eu a conheci. Então ela estava sempre muito alinhada, né? Com as maquiagens já lá sempre no rosto,
Não precisava de nada daquilo, porque a beleza dela é interna. Mas ela já tinha esse contexto de gostar da maquiagem, de gostar da roupa que combina com o sapato, que combina com o tênis. E aí eu disse para ela, na verdade, para me aproximar, porque ela tinha criado ali uma certa rejeição, eu disse para ela que eu admirava aquele jeito, dela chegar na escola sempre muito bem alinhada. Ela ir para a escola, para ela, era um grande evento. Ela se preparava para aquilo. E mesmo assim eu não te ganhei, né, Elisandra? Não, não Como é que eu te ganhou. ganhei, Elisandra? Eu lembro que na época, eu sempre fui uma pessoa de querer buscar muitas informações, né? Entender o porquê de tudo, ou se tivesse algo errado, eu realmente dava um jeitinho para querer consertar aquilo. E naquela época nós tínhamos problemas, acho que eu posso falar, né? Nós tínhamos problemas com o Grêmio, não pode falar o nome da Ah, escola. sim, pode, Nós pode. tínhamos problemas com o Grêmio da escola, né? E eu observei que a Ana, né, além de contar muitas histórias, ela era uma professora que tinha muitas informações, né? E eu Como precisava. assim? A Eu não Ana, sou contada história? porque eu não tinha entendido o conceito ainda, né? Mas aí, quando eu fui pegando, assim, esses fragmentos, eu fui entendendo que a Ana seria uma pessoa que poderia me ajudar muito, realmente, né? Nessas informações que eu precisava, nessa estrutura que outros professores não me ofereciam naquele momento. E aí eu me aproximei da Ana e falei assim, Ana, preciso da sua ajuda. E assim, o jogo virou totalmente para mim, né? Porque inicialmente eu não gostava da Ana, não curtia muitas histórias. E aí ela conta uma aula que mexeu totalmente comigo. E aí, logo em seguida, eu falo, Ana, preciso de você, assim, bem instantaneamente. Foi uma sequência, assim, bem do 8 ao 80, né, Ana? Bem. Elisandra, na sua sala, na sua turma, qual era o nível de aceitação das aulas do PHS, do método PHS? A sua sala aceitava, a sua sala metade aceitava, metade não, a sua sala não aceitava, e é verdadeiro, tá? Aqui é para falar realmente o que funcionou, o que não funcionou. A gente está falando de 2016. Vamos lá. Escola Cleide da Fonseca Ferreira, nunca vou esquecer essa escola. Tem uma coisa incrível que acontece nas aulas do Projeto História de Sonhos, que é, os alunos eles podem não entender no início, mas a gente se sente num ambiente seguro para estar ali e para ouvir o que a Ana está falando, né? Então, assim, naquela época eu diria que de 0 a 10 era 8, Ana. Algumas pessoas realmente não entendiam o que estava acontecendo, né? Mas a gente sentia que era um ambiente seguro. Eu lembro que a Ana ela sempre falava muito isso pra gente, né? Quem tiver à vontade pode ficar, quem quiser sair pode sair. Ela sempre deixou, ela sempre nos acolheu muito bem, né? Então, na maioria das vezes, a gente preferia ficar porque a gente queria ouvir a história. Era uma história, mas a gente queria ouvir, né? Então, assim, de 0 a 10, eu diria que era 8, porque a Ana sempre deixou esse ambiente muito confortável pra gente, dando a opção, né? Caso a gente quisesse sair para não participar da aula, tava tudo bem. Eu acho que isso encorajava a gente a falar, mas é óbvio que eu vou participar dessa aula, né? Se a professora tá achando que eu vou sair, ela tá muito enganada. Até porque foi uma técnica que também aprendemos a colocar no âmbito virtual, né? Quando a gente começa, quando o aluno começa um curso, por exemplo, do PHS, a nossa mentoria, os 7 ferramentas, o como você se comunica, o quem é você, né? Se ele faz da forma paga, se ele não é bolsista, ele compra e tem os 7 dias de experimento, ele vai experimentar para ver se cria identificação realmente. E se ele não gostar, ele pode ser reembolsado. Para quem faz os pagamentos é assim. Por que nós adotamos essa técnica também nas redes? Porque a gente acredita no resultado. A gente sabe que vai tirar o aluno do ponto A e levar ele para o ponto B. A gente sabe que esse resultado vai acontecer para ele. Ele vai se empoderar daquele aprendizado que as aulas vão proporcionar, mas a gente dá a segurança para que o aluno possa, inclusive, não querer. Porque a gente vai mexer com dores, né, Elisandra? Sim. As aulas do PHS, todas elas são voltadas para o campo das emoções. Até quando a gente conta uma história, nós estamos contando uma história no campo das emoções, para que o aluno possa criar a identificação, se visualizar naquela situação
e poder, então, compreender o que está acontecendo com ele. Elisandra, em que momento você percebeu as aulas do PHS faz diferença na sua vida? Na verdade, eu tive essa percepção muito rápida e eu sou muito grata por isso também, né? No projeto Soradições, nós temos uma técnica, né, que é abordado nas aulas, que é a metodologia de aprendizado, né? E eu sempre tive muita dificuldade na metodologia mais comum, né, que é giz e lousa, você ouve o que eu tô falando e acaba por aqui. E nós do projeto Soradições, né, nós temos outras técnicas aí, né? O método que é a metodologia ver, ouvir e fazer. E isso, a Ana conseguia realmente ter toda a minha atenção nas aulas. Eu acho que isso, assim, foi muito bacana para mim, porque eu realmente consegui absorver 70% naquele... Eu sempre penso muito rápido, né? Eu consegui absorver todas as informações rapidamente, eu já pensava em como eu conseguiria colocar isso na prática. E foi bem importante. Mas, Tem assim... algum... Desculpa, Ana. E aí a aula Quem é Você, ela mexeu bastante comigo, eu já tinha entendido muita coisa, mas aí a gente foi passando, né, o epitáfio também, eu não lembro muita sequência certinho, que foi um pouquinho bagunçado pra gente por conta dos tempos que nós tínhamos nas aulas, né, Ana? Mas tem uma aula que mexeu bastante comigo, né, que é a aula que fala sobre amizades. E aí eu tava começando a gostar muito, eu falei, vou ter que dar pra trás, né? E aí nessa aula eu consigo falar, assim, que nessa aula eu entendi tudo, assim, que estava sendo proposto. Eu falei, realmente, isso aqui nunca foi sobre a Ana, nunca foi sobre a escola, nunca foi sobre o Grêmio, é sobre mim, né? Sobre eu realmente desenvolver as minhas habilidades, eu entender os meus posicionamentos e entender também os meus sentimentos, né? Porque quando a gente fala assim, projetos Soradições, a gente acha que o sonho sempre é algo muito fictício, algo muito longe de nós. E, na verdade, se a gente ter o nosso planejamento, o nosso sonho se torna cada vez mais próximo de nós. E eu só consegui isso exatamente com as aulas do projeto História de Sonhos. Quando lá atrás você entra que hoje no âmbito virtual é a mentoria do PHS. Quando você entra na mentoria, recebe as aulas, está lá no caminho, né? Começa a passear por essas aulas. Você já tinha seu sonho definido, Elisandra? Você já queria ser geriatra? É uma coisa que eu sempre quis, sempre estava lá no fundo, mas eu acho que eu também não sabia que eu queria muito, né? Eu lembro que eu estava bem na época de conhecer as possibilidades que haviam sido propostas para mim. E a medicina, ela sempre esteve muito distante, né? E as pessoas que eu tive por perto nunca trouxe isso muito real para mim. Então, eu sempre estava ali, mas eu diria que seria uma segunda opção. Né? Já com o projeto História de Sonhos, quando a gente começou a criar essa estrutura, que é muito importante, né? Entender o que é a curto prazo, a longo prazo, eu consegui realmente potencializar isso ainda mais. Falei, não, realmente, eu vou ser geriatra. Então, não consigo ser agora, nesse momento, mas eu vou ser. Eu preciso criar um plano de ação para que isso se torne realidade. Mas eu confesso que no início estava bem distante, viu, Ana? Você precisou passar pelas 13 aulas para criar o seu plano de ação? Ou no meio do caminho você já tinha percepção, né? Talvez pela técnica do ver, ouvir e fazer, ou então a idiosincrasia, que é essa desconstrução do saber, né? O que você sabia naquele momento? Elisandra é de uma família de origem humilde, que estudava numa escola que ficava no âmbito rural, que não tinha condições para uma faculdade de medicina e que provavelmente não seria geriatra por conta, primeiro, da questão financeira, segundo, pela questão de estudo, porque sempre estudou na escola pública. Era bem precário assim mesmo, né, Ana? Tanto a questão Quando que virou a tua chave, Elisandra? O que aconteceu que virou a tua chave? Foi na idiosincrasia, quando você teve essa desconstrução e começou a enxergar possibilidades diferentes de chegar no mesmo lugar? Foi, Ana. Foi bem assim. Eu diria que foi no meio do percurso, né? Eu acho que nós, às vezes, nós fomos ensinados, né, a entender que é o que a gente aprendeu, que é tudo muito pouco, é muito raso, né? E quando a gente entra, no caso agora é a mentoria, né? Mas as aulas, ela possibilita esse universo de informações pra gente, né? Esse monte de coisa aí que a gente nunca teve noção, né? Tem uma aula que a Ana fala muito sobre direitos e deveres, né? Coisas que a gente nunca imaginou que alguém contaria pra gente. E a Ana, ela não omite essas informações, ela te apresenta esse universo. E esse universo, ele é assim, ó,
sensacional. Eu diria assim que se você tiver muito tempo para explorar realmente, nossa, é extraordinário as coisas que você vai conseguir tirar de você mesmo. Oi, Elisandra, uma das coisas que mais chama atenção agora nas redes é o formato da andragogia, que é esse ensino para adulto, né? Onde a gente pega um conteúdo de 50 minutos, que é uma sala de aula, e transforma ele em aulas de 5 a 7 minutos. Porque na rede tudo é muito rápido, é uma velocidade muito grande, o conteúdo precisa ser absorvido numa quantidade muito pequena. Pessoal, quem está me ligando agora tem que esperar a live terminar, tá? Eu peço desculpas. Nas redes, tudo tem que ser muito rápido. As pessoas, inclusive, querem resultados rápidos. Quando a gente traduz a aula do PHS, do formato convencional, que vem da pedagogia, né? A aula com um método de 50 minutos, lousas, giz, formato tradicional, para a andragogia, insistente, não é urgente. Se for urgente, sabe que tem que falar lá no zap que eu consigo ver. Quando a gente traduz para andragogia, que é essa técnica de ensino para adultos, mais rápido, 5 a 7 minutos, se passa um conteúdo, o que, que você sente de diferente? Porque você conhece os dois métodos, você foi da sala e você é da andragogia hoje. Então, Ana, eu vejo assim que o formato, né, dentro da sala de aula, ele é um formato um pouco mais extenso, né? Então, nós tínhamos mais esse tempo para absorver uma aula, absorver a outra. E já na mentoria, é tudo muito mais rápido, é mais instantâneo, né? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo a mentoria, nossa, ó, do jeito que eu sou acelerada para tudo, em pouco tempo eu já estaria brilhando aí para todo canto, né? Faria questão ainda. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para todo mundo e também não é uma coisa que vai te prender há muito tempo. E uma coisa que é muito interessante também né, é uma questão assim, a Ana te dá as ferramentas, mas você precisa fazer algumas coisas que é realmente por você, né? É como se ela te desse um manual de instrução, ela te desse uma tela, ela fala, pronto, agora é com você. Eu acho que existem muitas coisas, Ana, que a todo momento a gente fica esperando de alguém, esperando esse empoderamento, essa motivação totalmente externa, né? E quando a gente encontra, a gente tem medo. E o medo, ele realmente paralisa a gente a todo instante. E eu acho que esse formato remoto, ele é sensacional, porque você consegue, você dá realmente as ferramentas, tem toda a assistência caso precise de alguma coisa, essa questão também de tirar dúvidas, tem um momento também a sós, né, Ana, que você consegue conversar com um aluno para realmente criar esse plano de ação, entender o que precisa ser feito, entender alguns questionamentos ali, e é uma coisa muito bacana. E o mais sensacional de tudo isso, gente, e que eu vou falar para vocês, que se funcionou comigo, que era uma sala de 40 alunos, imagine uma mentoria que é totalmente individual. E alguns momentos em grupo. Então, assim, é uma coisa que é sensacional. E eu costumo falar isso, a rede é muito instantânea, né? E as informações que são geradas ali, ela não é uma coisa que entra por aqui e sai por aqui, é uma coisa que realmente entra e você consegue abordar no seu dia a dia. Você fala, poxa, eu aprendi isso com o PHS, né? Eles falam sobre isso, eu tô vivenciando essa situação agora. Eu acho que pelo fato de ser muito real, muito atualizado, a gente acaba criando realmente essa âncora, né? Para entender, não, isso realmente faz parte do meu processo. Elisandra, quais são os conceitos do PHS que você já aprendeu e desenvolveu no seu dia a dia? A gente já falou aqui da idiosincrasia, que foi essa desconstrução. Nós já falamos da andragogia, que é aprender com aulas mais curtas para elevar e agilizar, né? Acelerar o resultado. Nós já falamos aqui do método ver, ouvir e fazer. O que mais que você lembra dos conceitos técnicos usados aqui no PHS que te fez diferença? Tem uma coisa, Ana, que isso é bem bacana contar. Eu nunca tinha contado para você nem para ninguém. Ah, Antes, meu Deus. eu lembro que eu tinha vários colegas, amigos e pessoas próximas a mim, que quando a gente estava falando assuntos mais sérios, né, a pessoa falava assim para mim: ah, eu tô cansada, eu não sonho com nada, né? Vou aproveitar, vou viver um dia de cada vez, vou viver intensamente. E para mim sempre foi tudo bem ouvir isso, né? Falar, ah, deixa essa pessoa, né?
Hoje em dia, eu não admito que alguém fale perto de mim ou para mim que essa pessoa não tem sonhos. É como se eu criasse um compromisso com essa pessoa e falar, não, então vamos descobrir, algum sonho você deve ter. Eu acho isso vincula muito ao projeto de sonhos, tudo que eu aprendi, né? Entender que o que eu sei, né? O que eu aprendi, eu posso potencializar e ensinar para outras pessoas também. E essa possibilidade de cada vez mais aí, passar todo esse conhecimento para os outros é o que eu acho mais sensacional. Sempre quando eu As, aprendo algo no PHS, eu já falo, nossa, eu tenho que te contar uma coisa que eu aprendi, vem cá. as pessoas pensam que o conhecimento é poder, e realmente é, mas elas acham que manter o conhecimento dentro de si dá para ela um poder a mais sobre os outros. E não é assim. Quando você multiplica o seu conhecimento, você torna aquele seu conhecimento mais poderoso, inclusive. Quando você ensina o que você aprende, você está aprendendo a fazer aquilo de forma melhor. E quando você vê o outro aplicar coisas que você ensinou, você se realiza também nos outros. Elisandra, o que, que você já multiplicou por aí e que realmente fez sentido para você, além de querer que todos tenham um sonho para sonhar? Eu acho que tem bastante coisas, assim. Tanto uma coisa que também que eu consigo aplicar diariamente, que é uma coisa que eu acho bem bacana até com os meus colegas da faculdade, essa coisa da metodologia de aprendizado, né? Às vezes eles falam para mim, Elisandra, eu também me sinto burra às vezes, viu, gente? É normal. Né? Mas assim, eu me sinto muito burra, eu não consigo aprender tal coisa. Eu falo assim, não, mas vamos pensar um jeito que você consegue aprender, né? Ah, eu não aprendo assistindo vídeo, eu aprendo ouvindo, eu aprendo lendo. E assim, é uma coisa que é bem real agora mesmo, Ana, assim, que eu pratico assim diariamente. Quando as pessoas falam para mim, eu não consigo aprender tal coisa. E na maioria das vezes eu também não sei o que ela precisa aprender, mas a gente consegue arrumar um jeito ali para que ela compreenda tudo que é necessário. E isso, assim, eu acho que é uma coisa bem real mesmo no meu dia a dia. Tanto que olha que interessante. Eu, gente, tem muito. Eu não sou igual o Thiago, não, viu? Eu tenho muita dificuldade em matemática. O Thiago, ele tira de letra. E para mim aprender um conceito de matemática que eu precisava aprender, eu precisei ler um livro de matemática para que eu pudesse aprender. E assim, foi muito mais rápido para mim, muito assim, mais vantajoso ler esse livro do que assistir todas as aulas do YouTube, todas as aulas do meu professor. Então, essa questão, né, de entender como você aprende, eu acho que ela é muito eficaz. Na maioria das vezes a gente fica muito frustrado, né? Poxa, eu não consigo aprender, eu não consigo entrar no ritmo. Entender, assim, que talvez não é o ritmo deles, é o seu tempo, né? Entender ali. Numa sala de aula, você tem 40, 50 alunos e cada um vai desenvolver a sua forma de aprender. É por isso que a técnica ver, ouvir e fazer é tão importante, porque quando você traduz uma aula para o método ver, ouvir e fazer, você está abrangendo todos os tipos de aluno. Nós só aprendemos vendo, ouvindo ou praticando, fazendo. Então, quando você pega o seu conceito de aula, professor aí que está ouvindo a gente, né, e consegue traduzir a mesma aula nesses três formatos, você está atingindo a sala toda. Essa foi a primeira grande sacada do História de Sonhos lá atrás, em 2014, quando o projeto nem existia na prática, ele existia dentro da minha cabeça e nos experimentos que eu conseguia fazer. Ao entender isso, eu comecei a ganhar uma sala toda. E ganhando uma sala, olha o Peterson aí. Beijo, Oi, menina! Peterson! Eita, saudade boa de você, garoto. Ao aprender que o seu formato de aprendizado, né, quando você descobre, eu só aprendo na prática, eu só aprendo ouvindo coisas, eu sou muito visual, eu preciso ver para aprender. Você pega o seu aprendizado e, bum, alavanca. Numa sala de aula não é esclarecido para o aluno como ele aprende, não é esclarecido para o professor. Esse aluno é visual, esse é auditivo. E aí cria uma dificuldade. É por isso que numa sala não tem empatia geral, né? Dentro do História de Sonhos a gente consegue ter esse nível de empatia, porque a primeira coisa que é descoberto é como você aprende. E uma Elisandra, coisa, Ana, que eu queria diga. comentar também, que é muito interessante, é que, assim, às vezes nós temos essa perspectiva, né? Poxa, a Ana vai falar sobre a vida. Eu precisava aprender sobre matemática, né?
Mas aí você entende que nas aulas você não aprende necessariamente só sobre a vida, né? Que na verdade seria o essencial para todos nós entender como tudo funciona. Você vai vendo que tudo se encaixa, né? Você observa que tem ciência, tem física quântica, tem geografia, tem matemática, tem português. Aliás, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me comunicar, mas eu tinha muita dificuldade também, né? Porque eu falo muito rápido às vezes. E eu participei de um curso do Projeto História de Sonhos de comunicação e nós temos uma aula também que fala sobre comunicação. E foi uma coisa assim que eu digo que eu tenho muito que melhorar ainda, mas que aperfeiçoou totalmente minha comunicação. Hoje eu consigo entender muitas coisas e é muito importante isso para nossa formação. É assim, é essencial mesmo. E às vezes a gente até acha assim, mas é sobre a vida, né? Eu tô vivendo, tá tudo bem. E acho que a gente sempre pode aí se apegar a essas coisas que faz toda a diferença. Ô, Elisandra, de repente, no finalzinho lá de 2016, você não era minha aluna, né? Eu via você esporadicamente. Só em 2017 que você se tornou minha aluna efetiva ali, e todas as aulas de história ser também aprendida comigo. Me conta um segredo. Lá em 2017, que a gente já tinha vínculo, aproximação, empatia, respeito, o nosso relacionamento foi construído nessas bases, nessas premissas. Você tinha confiança no meu trabalho e já, inclusive, colhi alguns benefícios. O mais importante que eu acho que aconteceu em 2017 foi que você sempre foi uma aluna ansiosa e nunca tinha se percebido ansiosa. Em 2017, a gente vai ter a primeira conversa. Elisandra, vamos entender o que é ansiedade para que isso pare de te atrapalhar. Como é que foi receber uma conversa de alguém que, teoricamente, não é do seu relacionamento diário, um professor, chegar em você e te dar essa sacada? Como é que foi? Assim, eu confesso que inicialmente foi bem difícil, assim, né? Mas depois que eu fui. Quando a gente fala ansiedade, a gente já imagina o quê? A gente já imagina, assim, uma pessoa tendo uma crise, algo totalmente desconstruído, a gente imagina dificuldades, né? Mas a ansiedade não é só isso, né? Tem toda uma informação por detrás da ansiedade que é muito importante a gente buscar. E eu lembro que eu fiquei um pouco assustada, né? Eu até criei, assim, eu ansiosa, tá de brincadeira, né? Tenho controle, eu sempre achei muito que eu realmente tinha um controle. E eu me descobrir ansiosa, eu creio que foi uma das minhas maiores descobertas, né? É uma coisa assim que possivelmente eu não consigo controlar, mas eu consigo entender. E é muito importante que a gente entenda os nossos limites para que a gente entenda onde a gente precisa chegar e como a gente vai chegar. E assim, foi bem importante para mim, Ana. Mas eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa ansiosa, viu? Sempre falava assim, ansiosa não, todo mundo é, eu me controlo. Oi, Elisandra, Não controlava nada. e quando a gente teve a segunda conversa, que essa eu acho que foi até a mais gostosa, porque eu te dei alguns indícios na primeira conversa, você foi para casa pensar, é sempre o aluno que começa a ter as percepções, a gente dá o caminho, mas a direção sempre é o aluno que escolhe. E aí, quando você teve as primeiras percepções, você volta, né, para a segunda conversa e me diz, Ana, tá, e se eu for ansiosa? Eu nunca vou esquecer isso. E se eu for ansiosa, como é que resolve? E aí, as soluções foram aparecendo como mágica, ou até hoje você ainda aprende a lidar com a ansiedade? Não foi mágica. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você receber informação e colocando em prática diariamente, né? Não é uma coisa que só hoje tá bom ou só amanhã tá bom. Até hoje ainda, Ana, eu ainda vou aprendendo algumas coisas, alguns hábitos. Há momentos que eu estou mais ansiosa, que eu vou aprendendo a controlar. Há momentos que eu já consigo dominar. Eu falo assim que é uma coisa que a gente vai aprendendo diariamente. Mas eu não sou refém mais. É uma coisa que é o mais importante de tudo. Eu entendi que eu sou ansiosa. Acho que quando a gente fica nessa negação, né? Eu não sou ansiosa. A gente fica assim, não aceitando isso é mais difícil. Porque, querendo ou não, a gente dificulta todo o percurso de entender como melhorar isso, né? E quando eu falei, não, eu sou ansiosa e tá tudo bem, né? Ser ansiosa aí. Nós temos várias estatísticas, né, no que fala a quantidade de pessoas que são ansiosas. Eu preciso entender como melhorar isso, já que eu já sou mesmo, né?
Uma coisa interessante, Elisandra, que eu aprendi com você no seu aprendizado e hoje eu multiplico com outros alunos. Olha o Fagner aí. Beijo, menino. Fagner, beijo pra E se você. eu for. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Fagner. E se eu for, tá dando risada, né? E se for, e daí, né? O Eu tenho muito esse ansioso, hábito. o ansioso, na verdade, somos todos, né? Porque a ansiedade ela é natural do humano. O que acontece, a gente não pode perder a dose dessa ansiedade. A ansiedade natural do corpo, ela é bom até para que evite a gente cometer várias atrocidades com a gente mesmo. Por exemplo, vamos atravessar a rua, né? Vamos atravessar a rua, o carro está a uma certa distância, você tem até o seu coração um pouquinho mais acelerado, porque te gera um medo atravessar na frente daquele carro que vem vindo. Você sabe que a velocidade que ele vem vindo, você calcula muito rápido, é um processo automático que o cérebro faz, que te permite atravessar. Só que isso não quer dizer que você não atravessou com medo, né? Com receio. E a ansiedade natural é isso. Ela te faz parar em segundos, calcular, eu posso atravessar na frente daquele carro que vem vindo que dá tempo. Agora, quando que a gente perde o controle da ansiedade, né? Quando a gente deixa que o externo afete a gente mais do que deveria. A Elisandra também tem uma coisa que é muito comum, que é a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas mais inteligentes, inclusive agora falando em questão de QI, elas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Elas conseguem processar uma informação no cérebro até mais rápido que a fala. E por isso falam rápido e às vezes falam cortando palavras, né? Ela corta um pedacinho daquela frase que compõe aquilo que ela queria dizer. E às vezes ela é mal interpretada exatamente por isso. E olha que, desculpa, olha que interessante, Ana. Eu sempre tive isso, né? E eu lembro que todo mundo falava assim: ah, é porque é mulher. Mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Mulher tem essa praticidade e é realmente uma coisa que, se não for observada, pode prejudicar bastante. Eu acho que você iria falar sobre isso. Tem uma aula também na mentoria que fala muito sobre o poder da palavra, né? É uma coisa que inicialmente eu tinha bastante dificuldade em compreender o poder das palavras que saíam da minha boca, né? E na grande maioria das vezes eu era realmente mal interpretada por muito pouco. E eu fui, né, aprendendo isso com as aulas do projeto Sora Edições e foi assim muito importante para mim, né? Entender o impacto que eu causo no outro, né? Seja realmente algo bom que eu estou ensinando, ou até mesmo uma palavra que eu posso direcionar a ele, que pode, assim, mudar totalmente a perspectiva, o sentimento que ele tem sobre mim, ou até mesmo sobre a situação, né? Então, foi uma coisa bem bacana e que eu sou muito grata por ter aprendido, que mudou totalmente, assim. É uma coisa que eu sempre, às vezes, eu até penso rápido, mas eu não falo na mesma velocidade que eu penso. Aprendeu a medir, né? Aprendeu a medir. Me fala uma coisa, Elisandra, terminou a mentoria, acabou os tradições naquele momento ali. Estava indo para as redes, então eu não fui mais na sua escola. E aí, de repente, você acha a gente nas redes, né? E resolve se aproximar do projeto. Por quê? Já tínhamos te dado o que você precisava. Você já tinha conseguido aquilo que você queria. Por que se aproximar do projeto, mesmo depois que ele já tinha te ofertado o que te era necessário naquele momento? Foi um sentimento de gratidão, né? Eu observei que realmente naquele momento todas as ferramentas que vocês poderiam me dar foi dada, né? Algumas eu utilizei ali facilmente de bom uso, outras eu deixei de cantinho, né? Mas foi assim um sentimento de gratidão. Eu fui para as redes, eu observei que eles faziam várias campanhas, já começavam umas campanhas, né, naquela época. E eu falei assim, nossa, realmente eu posso ajudar em algum momento, eu quero fazer alguma coisa, o que eu não sei fazer, eu posso aprender. Eu sempre tive essa disponibilidade realmente. Tudo que eu não sei, eu quero aprender a fazer, eu quero entender como funciona. E foi esse um sentimento de gratidão. Poder fazer algo por vocês após eu receber tanto, né? Porque mudou minha perspectiva, mudou minha trajetória, né, Ana? Tudo que eu aprendi com vocês. Então você veio como todos os agentes chegam, né? Porque os alunos, eles passam, os mentorandos, eles passam pelo História de Sonhos,
eles ganham esse empoderamento naquilo que é necessário naquele momento eles ganharem, que eles precisam, descobrem essas ferramentas, colocam em prática, veem o benefício de ter feito um curso, de ter lido um livro, de ter participado de uma mentoria, de ter participado de um curso curto, por exemplo, 7 ferramentas, e aí eles querem contribuir. Eles querem contribuir à sua maneira. Por exemplo, hoje aqui, né, na nossa live, você pode contribuir com o PHS adquirindo selo. Explica para eles esse negócio do selo para terminar o meu raciocínio, Elisandra. Explico, é bem bacana. Né? Os selos, eles servem para você apoiar o trabalho, né, do Projeto História de Sonhos aqui no Instagram. Né? Então, às vezes, nós temos vários produtos aí, e-books, camiseta, caneca, cursos, mentoria. Mas aqui tem uma possibilidade bem prática e rápida. Né? Se você clicar na opção comprar, vai aparecer 3 opções de 3 valores para você impulsionar o nosso trabalho aqui nas redes. E após você comprar, todo comentário ou qualquer reação que você der aqui na nossa live vai aparecer em destaque, né? Às vezes tem bastante comentário subindo, a gente passa despercebido. E você adquirindo esse selo, você fica em destaque aqui pra gente. Então, perceba, os nossos alunos, eles acabam tendo o benefício que vem buscar e colaborando com o PHS. Você se ofereceu ou a gente falou, tá precisando disso, vai aprender para ajudar? Você lembra como foi? Eu me ofereci, né? Porque eu sou dessas. Mas uma coisa que é bem interessante é que é assim, ó, de todas essas aulas que nós temos, é muito eu diria a palavra fácil, Nana. Se eu estiver errada, você pode me corrigir. Existe alguma situação ali que você precisa de um auxílio ou quer melhorar. Então, você vai se pegar mais em algumas aulas e algumas vão passar despercebidos porque você tá ali eufórico querendo descobrir algo, né? No caso comigo foi quem é você. Eu tava meio perdido nessa época. Né? E aí eu lembro que eu queria saber mais, eu queria conhecer mais, eu já tinha esse sentimento de gratidão muito claro dentro de mim. Então eu falei assim, Ana, se precisar de mim, eu tô aqui, viu? Aí a Ana começou a falar umas coisas, né? Ana, a gente precisa fazer isso, aí eu faço. Temos mais isso pra fazer, eu faço. Eu fui mostrando o serviço realmente com tudo aquilo que eu tinha conhecimento que eu poderia oferecer pro Projeto História de Sonhos. E quando que a gente chegou na conclusão, Elisandra, que as redes seria o melhor lugar para que você pudesse colaborar com o PHS? Eu sempre tive muita habilidade, né, nas redes sociais. Eu sempre gostei e eu sempre entendi muito bem como tudo funcionava, né? Aí eu observei que naquele momento vocês precisavam de alguém para administrar as redes. Eu estava super disposta a fazer esse trabalho, por mais que eu não era profissional ainda naquele momento. Mas eu sempre gostei e já sabia como funcionava. Então, foi aí que foi a porta de entrada para mim e para tudo, para estar cada vez mais dentro dos bastidores. Os voluntários PHS normalmente chegam fazendo aquilo que gostam mais, e aí eles vão se adequando naquilo que eles têm mais facilidade de desenvolver ou de aprender. Tudo bem, você chegou para as redes porque você gostava. O que você gostava era o suficiente ou você teria que aprender mais? Não, eu realmente precisei aprender mais e bastante ainda, né? Acho que nós temos esse hábito aí no nosso cérebro, né? Porque eu gosto, eu vou fazer isso porque dá certo. Até em relação a profissões, né? Você não conhece absolutamente nada, mas o fato de gostar, você acha que vai dar super certo. E a gente acaba se frustrando, porque tudo que nós vamos fazer depende muito do nosso empenho, né? Eu fui conhecendo, entendendo cada vez mais. Aliás, tinha bastante coisa que eu fazia que não fazia maior sentido, né? Mas eu testei, eu entendi que não funcionava. Então você se desafiou e nós também te desafiamos. Você lembra qual foi o primeiro curso que você fez voltado para a gestão de redes? Aliás, Ana, eu acho que vocês não me desafiaram. Vocês me deram a oportunidade para mim tentar, mesmo sabendo que possivelmente teria erros. Eu acho isso muito extraordinário. Dificilmente a gente encontra isso, né? As pessoas querem que a gente acerte a todo momento, sem possibilidade de aprender com o erro. Vocês impossibilitaram isso. Você lembra o primeiro curso? O primeiro foi direto, né? Lá do 12K. Não, o primeiro foi com a professora Leila, você lembra? Verdade. Como é que você esquece dela? Conta como é que foi essa experiência. Uma semana digital novamente, né? Conta essa experiência que foi fazer um curso da Leila. O que mudou?
foi bem bacana, né? Porque a gente acha que entende sobre tudo, a gente vai ver, a gente não entende nada, né? E a professora Leila, ela apresentou as plataformas pra gente. Ela foi super atenciosa, né? Ela trouxe toda a informação pra gente, até mesmo na prática, porque a gente realmente não sabia nada, né, Ana? A gente era bem cringe, assim, nessa parte aí das redes. E ela trouxe todos os termos técnicos pra gente, trouxe também na aprendizagem, né? Falou, ó, é assim que funciona. Mas desse jeito também funciona, né? Porque no início eu tinha bastante dificuldade de compreender algumas coisas. Então ela foi adaptando ali de uma maneira que a gente pudesse aprender e colher resultados. E foi, assim, muito bacana e muito importante. Aí você foi fazer um curso sobre artes, das artes gráficas, você foi fazer um curso de social media, você fez um curso de branding. Ai, caramba, o que mais? Eu não lembro mais quantos cursos você fez. Você lembra aí mais algum que eu deixei para trás? Eu fiz o de copy também, né? Que foi bem bacana. Você fez o de copy, e aí você foi 12K. Você tinha um padrinho que te, né, que te acompanhava, porque a sua evolução proporcionava que alguém enxergasse o seu valor e quisesse ser a alavanca, essa mola propulsora. É por isso que quando eu falo que quando vocês impulsionam História de Sonhos, na verdade, nós estamos impulsionando outros alunos e é um ciclo que eu espero que nunca acabe, vocês colaborando com a gente para que a gente possa colaborar com outros e outros colaborando com a gente e assim vai longe. É, Tá, mas eu cheguei para você e disse: agora o seu plano precisa sair do papel. Nós temos que criar a estratégia para você realmente ser geriatra. O que você sentiu quando eu falei isso? Confesso que metade de mim sentiu um desespero. Eu falei, nossa, agora é real, né? Vou ter que acordar para a vida. Mas, assim, a outra metade de mim já entendia, né? Essa parte de que os processos são necessários e que eu já tinha um caminho a ser seguido, né? Eu só precisava estruturar isso. Então, assim, foi um desespero, mas foi um desespero gostoso, assim, sabe? Quando você fala, nossa, vai dar tudo errado, mas eu tenho um plano B. Foi bem isso, assim. E aí você falou, eu lembro que você me disse assim, mas eu não tenho um plano ainda, eu não criei esse plano. E aí eu disse para você, na aula 1 você pensou sobre isso, essa é a primeira parte do plano. Na aula 2 você fez esse questionamento, essa é a segunda parte do plano. Quando você viu esse quebra-cabeça sendo montado, Elisandra, demorou para você enxergar tudo isso? Conta para eles isso. Porque daí, se as aulas não tivessem feito sentido antes, a mentoria não tivesse feito sentido antes, naquele momento não tinha como fingir mais. Exato. Naquele momento, se eu não tivesse entendido o que eu falei, que eu entendi, não faria sentido, né? E como eu disse, às vezes a gente acaba. Alguns detalhes passam assim, reto, né? Você não percebe. Mas quando você vai fazer essa junção das informações, você observa que você realmente aproveitou cada fragmento de cada aula e você entendeu o que precisava ser passado. E esse plano é bem bacana quando a gente vai formar ele, porque você realmente não tem noção que ele está tão montado quanto ele está montado ali dentro, né? É só questão de passar para o papel, que eu acho que é muito importante e muito bacana. E tem uma coisa que eu vou avisar para todo mundo que vai entrar na mentoria aí. Gente, a Ana não esquece de nada que vocês falam. A Ana não esquece. Então fiquem tranquilos aí que se passar alguma coisa, ela vai lembrar. A Ana lembra. Você já contou o meu segredo, caramba. Não era assim que era para falar nessa live, lembra? A Ana lembra. A Ana lembra. Impressionante. As pessoas devem estar se perguntando, né? Quem está assistindo a gente agora deve estar se perguntando o seguinte: tá, Elisandra, mas se você quer ser geriatra, por que maquiagem? Por que que você tem um perfil individual, né? O Elisandra Souza, ele é um perfil de maquiagem. Vamos responder essa primeiro. Vamos que lá. É, inclusive, a pergunta da Gabriela do curso 7 Ferramentas. Vamos lá, tem algumas coisas aí em jogo, né? Primeiro, uma coisa que a gente percebe no percurso das aulas nós temos habilidades, né, a todo momento que podem se desenvolver. E fazer o que a gente gosta é muito importante para nós, para que você se sinta bem realmente. É muito importante, eu sempre falo isso, né? É muito importante você pegar algo que você gosta para você fazer. Porque isso pode te animar, isso pode te impulsionar para fazer coisas que você não gosta, mas que você precisa fazer.
Eu sempre gostei da área da maquiagem. E é uma coisa que me faz bem, que eu gosto bastante, que eu também consigo monetizar com ela, né? Eu consigo aí dar aulas, dar cursos de automaquiagem, dar mentorias na aula. Então, assim, eu consigo obter recurso através dessa minha especialidade, que pode também me proporcionar muita coisa na minha profissão dos sonhos, que é na medicina, né? E também a maquiagem, ela traz esse poder, essa autoridade que nós precisamos, é se sentir bem consigo mesma. Nunca é só sobre algo superficial, é algo que pode te trazer empoderamento. Eu acho muito bacana o poder, assim, isso que traz pra gente, né? Você conseguir se expressar através disso e você conseguir realmente ajudar outras mulheres. É bem extraordinário pra mim. Obrigada, Gabriel. Estou vendo aqui que o Gabriel acabou de começar a seguir o História de Sonhos. Não era seguidor e está chegando agora. Bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vindo aqui. Tá vendo por que a importância dos selos, gente? Se você adquire os selos, fica tudo em evidência. A Ana, que já é meia cega por natureza, eu consigo ver em destaque tudo que está acontecendo aqui nos comentários. Elisandra, então, mas o que você monetiza com maquiagem é o suficiente? Ou você teve que criar ainda uma outra estratégia para chegar até a geriatria? Não, faz parte da estratégia da estratégia. Faz parte de tudo aí, né? Pelo fato de ter outros compromissos, outras coisas, eu não consigo me dedicar somente a isso, né? Se eu tivesse essa possibilidade, possivelmente eu conseguiria. Mas pelo fato de eu não ter, eu precisei criar outros métodos ali para que serem colocados em prática, né? Como, por exemplo, a minha profissão atual, né? Que é social media, uma coisa que me permite aí trabalhar em casa, tendo aí essa questão, né, de horários. Eu posso trabalhar, eu posso escolher o horário que eu quero trabalhar, eu posso escolher o lugar que eu quero trabalhar e realmente monetizar e com isso e fazer o que eu gosto, que é o mais importante, que eu acho mais Deixa sensacional. eu, deixa eu entender, então. Na verdade, eu já sei, tá, gente? É para que vocês possam entender aí. Você tinha um perfil individual de maquiagem que já tinha uma certa expressividade, mas ainda não sabia lidar direito com as redes. Você fazia aquilo que você achava que era gostoso fazer. Tá, isso te garantia uma expressividade, sim, mas ainda não era a nível profissional. Não. Você começa a cuidar das redes do PHS, ganha esse lado profissional, fica empoderada nesse sentido, através dos cursos que você teve que fazer, né? Que embora o PHS tenha te proporcionado, se você não você podia ter aberto mão. E aí isso fez a sua rede pessoal lá de maquiagem mudar completamente, melhorar, ganhar o tom profissional de uma coisa que você faz por talento, Exato. porque gosta. E aí você se identificou com a profissão de social media e veio trabalhar para o PHS monetizada. Antes disso acontecer, nós te fizemos uma proposta bem decente. Qual foi, Elisandra? Você lembra? Então, antes de responder o que você me perguntou, eu vou voltar um pouquinho, Ana. Essa questão, né, de introduzir tudo que eu sabia nas minhas redes era muito importante, porque eu precisava obter resultados, né? E o mais fácil, mais rápido para mim era obter naquilo que eu estava fazendo, né? Então eu falei, eu vou impulsionar isso daqui para ver se tá dando certo realmente. Na época que vocês conversaram comigo, né, para que a gente fizesse aí essa parceria, eu lembro que eu tinha 17 anos ainda, né, Ana? E aí a Ana, ela me ofereceu essa possibilidade, ela me apresentou, né, todas as informações necessárias para que eu me tornasse uma prestadora de serviço para o Projeto História de Sonhos. Eu falei, que é isso, Ana? O que tá acontecendo? Ela falou assim, Elisandra, a gente está te oferecendo essa oportunidade aí, né, para que você entenda como tudo funciona, para que você preste serviço para o Projeto História de Sonhos como se você fosse uma empresa. Aí eu já pensei, na empresa, eu não tenho funcionário, não tenho um ambiente, né? E foi aí que eu fui entendendo como tudo realmente funciona, né? E aí, como eu tinha 17 anos, ainda não conseguia abrir minha própria empresa, mas eu poderia muito bem entender toda a estrutura de como isso funciona. Então, eu fui entendendo e buscando conhecimento e formação na área, para que quando eu completasse 18 anos, eu abrisse a minha própria empresa para prestar serviço não só para a Ana, como para outras pessoas também, numa coisa que eu já gostava de fazer, que eu já me considerava realmente profissional, que eu tinha segurança para fazer e obtinha resultados para conseguir aplicar o meu trabalho.
Então, com 18 anos, você já é uma empresária ou ainda é só uma empreendedora em desenvolvimento? Sou empresária em desenvolvimento, né? Estou empreendendo meu próprio negócio, mas eu já sou uma empresária. Né? E isso é Legal. bem bacana. Eu costumo falar assim que com 18 anos eu não tirei minha habilitação, eu abri minha própria empresa. Isso é bem satisfatório para mim. E é muito incrível, né, essa questão, né, de eu ter o meu próprio negócio, de eu conseguir aí ter as minhas escolhas, né, entender o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer dentro do meu tempo. É muito sensacional, nessa liberdade, né? Quantos você dedica hoje para a faculdade de medicina? Quanto do seu dia ou da sua semana você se dedica para a faculdade de medicina que ainda não aconteceu, ainda está no seu plano de ação? Olha, eu confesso que ainda não é muito, né? Porque atualmente essa parte era segredo. Tô brincando. Atualmente eu faço outra faculdade, né? Eu faço análise e desenvolvimento de sistema, porque para mim que eu chegue até a geriatria eu preciso de outras ferramentas também, né? A gente entendeu isso. Então, como eu estou cursando outro curso no momento, eu acabo me dedicando mais a isso. Mas eu sempre tiro ali 1h30, 2 horas para buscar informações, me atualizar, né, às vezes da grade curricular, coisas que eu vou possivelmente precisar quando eu estiver cursando o curso. Sempre No estou seu, atenta. no seu plano de ação, a faculdade de medicina entra em que ano? Quando é o vestibular para a medicina, Elisandra? Nós estamos em 2021. Teoricamente, você vai concluir a sua universidade em 22, a de desenvolvimento, análise de desenvolvimento. E aí, quando que finalmente vai chegar a medicina? Logo em seguida, né, os meus planos estão aí. Logo em seguida eu pretendo, assim, prestar o vestibular e realmente, né, caso possivelmente eu consiga, que é bem provável que sim, eu também acredito nisso. É bem provável que eu consiga sim. E se eu não conseguir, também tá tudo bem, né? Que a gente aprende uma coisa que a gente não aprende na vida. Os nossos erros nos possibilitam entender coisas que a gente não compreendeu de primeira instância. Isso é incrível. Né? Eu, assim, terminando a análise de desenvolvimento de sistema, eu já pretendo prestar o vestibular para iniciar a faculdade também. E aí você vai parar de ser social media, você vai parar de fazer maquiagem, vai ficar só com medicina? Não, na verdade, essa profissão, né, ela me possibilita realmente a trabalhar, né, criar uma estrutura para que eu trabalhe pouco tempo e me dedique o tempo suficiente para isso. Então, eu consigo continuar trabalhando nessa área, ter os meus clientes, entregar um serviço de qualidade com pouco tempo que eu tenho ali, né? Só questão de saber medir realmente, né, separar o meu tempo. E a maquiagem, ela vai estar comigo sempre, né, todos os dias. Olha que interessante, né, gente? A faculdade de medicina é uma faculdade que gira em torno de 4 a 9 mil reais, depende da universidade, por mês. O custo da faculdade de medicina realmente é muito alto. Se você presta o vestibular e consegue passar numa universidade federal, você elimina o custo da mensalidade, mas não necessariamente só esse custo. Você vai ter outros, são os livros, são as capacitações, é ir morar próximo a essa universidade federal, é a alimentação, é moradia, é o deslocamento, é o transporte. Então, a Elisandra está criando esse plano de ação financeiro junto de uma profissão que possibilita para ela, geograficamente, trabalhar em qualquer lugar. E também dá para ela a liberdade de tempo para que ela possa trabalhar em horários alternativos a um curso que vai exigir dela a integralidade do dia. A medicina é um curso que você faz em período integral. Você entra de manhã e sai à tarde os 5 primeiros anos. O sexto e os 4 primeiros anos. O quinto e o sexto ano são as residências. E aí você vai precisar ficar internado no hospital, por isso que fala residência médica, né? Você acaba morando mesmo dentro do hospital para poder aprender a absorver as práticas dentro do que é clínico geral. Mas ela vai precisar estudar mais do que 6 anos porque ela quer ser geriatra, então ela vai ter que se especializar depois de ser clínica. Ela começa sendo clínico geral e aí ela vai se especializar. Quando ela entendeu todo esse processo que vai levar aí mais 8 anos de estudo dentro de uma universidade, de um hospital, de escola, o que ela vai precisar
estar lá e financeiramente ela não tinha essa condição, ela criou toda uma estrutura planejada para que ela possa estar lá e ainda trabalhar, manter as suas receitas, as suas despesas, adquirir as suas necessidades básicas, para poder desenvolver a carreira que ela precisa, que ela quer, que é a vocação, que é o talento, que é o sonho. Então, quando ela entendeu que a faculdade de medicina não era um sonho que ela tinha que realizar imediatamente, mas que ela poderia fracionar esse sonho para chegar até ele, o sonho que parecia impossível se torna realidade, porque ela vai cumprindo etapas. Elisandra, no seu plano de ação, você já concluiu 15% dessa etapa para chegar aonde você quer. Você acha pouco? Não, né? Eu acho que esse planejamento, ele é extremamente importante. Olhando de fora, é possível que a gente tenha essa perspectiva, né? Nossa, não sabe nem o dia de amanhã? Como assim? Você quer se planejar daqui a anos? Mas ele realmente é muito importante, né? Nós temos, às vezes, esse sentimento de se sentir perdido, às vezes, mesmo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele te possibilita entender o que você precisa fazer, quais são as coisas que você precisa colocar em prática, o que você precisa correr atrás. Eu não acho pouco, Ana. Eu acho suficiente aí, mas creio que até o final do ano a gente já vai ter concluído uns 25%. Porque ela vai entrar numa próxima fase agora. Mas aí eu chamo ela para outra live e ela conta para vocês a próxima fase. Elisana, de tudo que você já viveu de experiência aqui, você já viu multiplicação de alunos, você já viu agentes multiplicadores chegarem, os alunos que resolvem influenciar na história de sonhos. Você hoje tem conhecimento de boa parte das técnicas que é aplicada na metodologia, porque você é muito curiosa. Então, eu sempre fiz questão de compartilhar com você, olha, a aula tal ensina geografia espacial, matemática financeira, dentro de um contexto da ciência, neurociência, da PNL, esses são os gatilhos, esses são os loopings usados, essa aqui é a idiosincrasia que a gente faz para desconstruir, porque você é sempre muito curiosa de querer aprender os processos. Você aprendeu a editar livros, hoje você é a nossa diagramadora de livros, você é a nossa arte finalista, em função aí do que é feito nas redes, as artes são você que faz. Ver hoje o História de Sonhos dar um passo um pouquinho além, né? Faz 2 semanas, só 2 semanas, que nós registramos as redes do Instituto PHS. E por que nós fizemos isso? Para que a gente pudesse, a partir do ano que vem, tornar o Instituto acessível a todos. Nas últimas 2 semanas, só em abrir as redes, nós atingimos lá um pouco mais de 2.500 seguidores imediato, instantâneo. Quando você vê tudo isso acontecendo, o que você mais gostou de participar do processo? Eu acho que o fato de eu fazer parte de tudo isso é incrível para mim. Eu costumo dizer assim, que desde quando eu entrei no projeto História de Sonhos, cada passo que a gente ia conseguindo já fazia parte do meu sonho também, né? Eu vibrava junto, eu tava junto. Quando não dava certo, a gente sofria junto, né? Que a gente tem esse sentimento de agora vai. Aí acontece alguma coisinha para que a gente conserte o que não foi, para que a gente tente novamente. Eu me sinto assim, muito feliz em fazer parte de tudo isso, muito grata. E assim, eu tô super animada com todas as novidades que vão chegar, que o pessoal ainda não sabe, Ana. Se eu fosse vocês, não perdi absolutamente nada. Quem não segue ainda já vai lá seguir. Ativem as notificações, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E assim, é muito satisfatório para mim. Como pessoa, como profissional, como aluna. É incrível fazer parte de tudo isso. E também o fato de eu conseguir multiplicar isso para as pessoas do meu convívio social. É extraordinário. Bom, eu tenho um número para te presentear hoje, tá? Como Agora, assim? ué. Você achou que você ia vir aqui só contar a vantagem? Eu preciso te mostrar o resultado. Elisandra assumiu as redes no dia. É por isso, inclusive, que ela A está Ana é aqui muito boa hoje. com datas, viu, gente? Ela assumiu as redes no dia 1º de novembro de 2019. Nós tínhamos um número no Instagram de seguidores de 256. E agora, no dia 1º de novembro, ela vai fazer 3 anos de gestora de rede. Sempre foi gestora de rede, mesmo quando não tinha prática de ser, né? Mesmo quando ainda não tinha profissionalização por trás dessa profissão.
Hoje nós estamos somando, exatamente nesse momento, porque o Gabriel foi o número, 14.600 seguidores. Ou seja, no tempo que nós dedicamos a sua presença para o gerenciamento de rede, o nosso número, ele praticamente decanodobrou. 10 vezes. Vale lembrar uma coisa que é muito importante, né? Não são necessariamente seguidores, são pessoas, né? São pessoas conhecendo o projeto, pessoas entendendo aí suas habilidades, potencializando seus sonhos, não sendo motivadas, sendo ativadas para descobrir o seu propósito. Qual a diferença, Elisandra? Conta para eles aí da motivação com a ativação. Eles não sabem. Como diz, né? O curto, rápido e fácil. A motivação acaba instantaneamente, né? Quem é ativado entende o propósito e permanece. Eu acho que a motivação externa é muito importante a gente ter por perto, né? Por isso que a gente fala muito, né, sobre ter pessoas no seu convívio ali, que estão ali, que querem o seu bem, que lutam pelas suas causas junto com você, mas a ativação parte de você e ela é o que vai te trazer realmente resultados. Gente, se vocês quiserem, essa é a hora do print, essa é a hora de vocês gravarem a tela. Eu adoro elogiar, eu acredito no poder do elogio como mola propulsora, mas eu só elogio quando realmente é fundamentado. Então, Elisandra, nós do PHS, e aqui hoje eu estou sozinha com você, mas você sabe, nossa equipe é grande. Nós do PHS só temos gratidão pelo que você faz para a gente nas redes, que os seus clientes consigam enxergar em você exatamente o que nós vimos lá atrás, porque hoje a Elisandra já tem um tantão de cliente, tá, gente? Tem perfil profissional e tudo, depois ela coloca aí para vocês, para que vocês, caso queiram conhecer o trabalho dela de gestão de rede. Mas olha o resultado que você trouxe para a gente, são 3 anos de rede, e se não fosse alunos como vocês, Thiago lá atrás, que me gravou a primeira vez, me jogou nas redes, até mesmo quando eu achava que isso não era necessário, né? A Jade, que me fez sair de uma escola para outra para fazer a palestra do Setembro Amarelo. A Hananda, que me levou para o Grupo Senai a primeira vez. Ou Elisandra, que pegou uma rede com 250 pessoas e carinhosamente multiplicou ela em mais de 14 mil, na verdade, para ser exata, 14.600 pessoas, o PHS não chegava até vocês. Vocês têm dúvida se o método funciona? Fique tranquilo, porque em algum momento tudo vai ficar claro para vocês. E se querem fazer pergunta, essa é a hora. Para encerrar, Elisandra, eu sei que eu peguei, inclusive, um dos horários aí das suas aulas, né? Para encerrar, tem uma pergunta da Rafaela que faz todo sentido eu fazer para você. E aqui vai. Elisandra, sou PHS há 5 anos. Para mim fez sentido em vários momentos. Mesmo longe, ainda faz. Por isso, sempre que posso, venho aqui assistir as lives. Sempre que posso, venho aqui curtir, compartilhar. Hoje, por exemplo, peguei um selo. Porque alguém incentivou o meu sonho lá atrás. É legal ver a sua história. Obrigado por compartilhar. Mas aqui vai uma pergunta. O que fica de tudo que você viu aqui dentro? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, é realmente muito boa. Eu acho que não é necessariamente o que fica, e sim o que eu levo, Ana. Eu não consigo me ver mais em qualquer âmbito, seja no profissional, seja com os meus amigos, com os meus colegas, não fazer coisas que eu aprendi dentro do projeto História de Sonhos. Então, assim, hábitos, palavras, às vezes até algumas técnicas que a gente aprende. E assim, eu sempre levo isso comigo, eu carrego isso comigo todos os dias, com plena certeza eu falo isso, né? Aliás, nas entrevistas que nós temos lá no Projeto História de Sonhos, a Ana sempre faz essa pergunta pra gente, né? Tem algum hábito que você pegou do projeto? Eu diria assim que eu sou viciada nos hábitos do Projeto História de Sonhos, que eu levo comigo para todo mundo. E tem uma coisa que eu aprendi também, que é muito essencial para mim, né? Nós deixamos uma marca na vida das pessoas, de cada uma que a gente passa. E eu acredito que depois que eu conheci o Projeto História de Sonhos, é impossível alguém que me conheça que não entenda a marca que o Projeto História de Sonhos deixou na minha vida e o quanto eu posso impactá-la com isso também. Todos que me dão essa oportunidade, e até os que não me dão essa oportunidade, eu deixo um fragmento de mim. Obrigada por tudo sempre.
Sou apaixonada por tudo que você faz aqui, você sabe disso. Adoro ver a sua evolução e ainda vou ver mais. Espero que Deus me dê vida o suficiente para estar lá na sua formatura. Mas caso eu não esteja lá, sou bem mais velha que você e a lei da vida pode acontecer. No dia que você se formar, eu quero só que você se lembre. Estar lá foi só mérito seu. Aqui só teve ferramentas, mas você quis usar. E por usar, vai chegar até lá. Gostaram, gente? Tem um monte de coisas que eu queria falar com ela aqui hoje, mas a gente vai deixar para um segundo momento que é surpresa. Ela não sabe quando ela volta, mas ela volta ainda esse ano para falar de um outro assunto que só ela sabe Ana, você explicar. esqueceu que eu sou ansiosa, Ana. Mas você esqueceu que você está aprendendo e muito bem a lidar com isso? Vou ficar nesse mistério aqui. Olha o teste, olha o teste, olha o teste. Gente, mas mesmo assim eu quero aproveitar a Elisandra aqui para convidar vocês para, a partir de sexta-feira, nós vamos ter intercorrências ao vivo. Esse final de semana, sexta, começa sexta-noite, tá, gente? Sexta-noite, sábado e domingo, em vários momentos, nós vamos entrar ao vivo, tanto no Projeto História de Sonhos, quanto no Instagram do Instituto História de Sonhos. E sabe por quê? Porque o evento que vocês queriam vai estar acontecendo, né? O Imersão PHS vai estar no seu evento desse ano, graças a Deus, por conta da pandemia. A gente conseguiu aí um lugar que nós pudéssemos fazer com segurança, no número restrito de pessoas. Inclusive, esse evento, ele fechou, acho que lá no mês de junho, que ele esgotou vagas. E nós vamos estar em flashes lá, tá? O pessoal do PHS vai estar lá em peso, contando para vocês os bastidores, entrando ao vivo, para vocês terem ideia do que é uma imersão, do que é uma imersão PHS. O pessoal das redes ainda não conhecia esse produto, o pessoal que é do físico já conhece, porque sabe, né, das imersões que eu já fiz, das palestras que eu vou e que eu participo no formato imersão, que é diferente de palestra, porque elas são voltadas para o autoconhecimento e direcionamento. Numa imersão, você tem dentro de um fim de semana a aceleração de resultado do que num curso regular, por exemplo, você não tem. Então, para vocês que têm aí falta de tempo, o curso ideal é um regular? Não, é uma imersão, porque você passa ali 24, 48 horas focado dentro de um conteúdo que vai te levar naquele fim de semana do A para o B com uma agilidade grande. Então, esse fim de semana vai ser a nossa imersão Mogi Guaçu, se eu não estou enganada, assim é o nome da cidade, né? Mogi Guaçu. E aí o pessoal do PHS vai estar lá. Elisandra, você vai estar lá levando tudo ao vivo para o pessoal? Vou marcar minha presença lá. Queria convidar todo mundo para estar acompanhando. Olha, uma coisa bem bacana. Vocês que querem conhecer como tudo funciona, que querem entender como tudo funciona, tem algumas dúvidas, queria fazer um experimento, aproveitem para não perder absolutamente nada. Vai estar incrível. As lives vão ser totalmente lotadas de conteúdo para vocês. A gente vai mostrar os bastidores. Vamos mostrar também o pessoal que fica ali, né, nos bastidores do PHS, que tem bastante gente, viu? Eu apareço nos stories, mas tem muita gente por detrás de mim. Ah, com certeza ela não é a única não, viu? Então aproveite, fique ligadinho. A gente não vai contar nem a hora, só tem a data. Sexta, sábado e domingo. Agora, nós vamos estar aí em flashes ao vivo durante o Imersão PHS aqui de Mogi de Guaçu. Fim de semana que vem, 22, 23 e 24, Arujá, em São Paulo. Então, não perca. Se você não sabe o que é um treinamento de imersão, nunca viu, é uma boa oportunidade de conhecer. Elisandra, obrigada por hoje, minha filha. Deus te abençoe sempre. Fica com Deus. Até a próxima. Até. Quem vai estar semana que vem? Não conto, não conto, não conto. Se ela contar, ela conta durante a semana nos stories. Até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ter ficado.